Tenho a sensação algumas vezes que a gente, quero dizer, seres humanos como um todo, não é nós, a gente não como brasileiros, mas mais ou menos em todos os lugares onde eu tive, etc. Em geral, a gente tem a tendência um pouco de querer complicar as coisas de uma certa forma para entendê-las. Quando muitas vezes elas são muito mais simples do que a gente acha. É como se dizer, quando algo é simples, parece que se é simples não pode ser tão correto. Para algo, para ser a resposta certa, tem que ser complicado, né? Como se a gente tivesse, de uma certa forma, uma certa reverência por aquilo que é complexo e difícil de entender. Né? Quando que se a gente para observar, a gente vê que as coisas mais importantes, elas são bastante simples, na verdade. Isso é uma das razões pelas quais, tradicionalmente, os ensinamentos, como os ensinamentos assim chamados do Lojong, o treinamento mental, eles eram mantidos secretos. Porque na realidade o que ocorre é que eles são extremamente simples, porém eles se tornam potentes no momento no qual a gente dá o correto valor a eles. São conceitos, valores, que se a gente não der o correto valor, se a gente achar que aquilo não tem nenhum significado, aquilo se torna nada. Mas se a gente dá o correto valor, aquilo faz toda a diferença. Né? Existem coisas que eu não sei muito bem como descrever, porém, uma das melhores palavras talvez é quase como se fosse uma mágica. São coisas que quando a gente entende, quando a gente conecta, aquilo toma uma força, toma uma presença na nossa vida incrível. E mesmo se a gente tentar explicar para outras pessoas, a gente vai ver que não vai ser tão fácil assim. Não vai ser tão simples assim. Mesmo porque aquilo vem de uma experiência que nós mesmos vivemos. E foi transmitida a nós por experiência que outras pessoas viveram. Mesmo porque tem muitas coisas que a gente experimenta, que a gente compreende, que não vem através de uma transmissão verbal. Né? E por isso que as vivências, na realidade, são tão importantes também. Né? Mas, quando eu estudei mais detalhadamente os ensinamentos de Buda, filosofia budista, etc., querendo complicar, tem bastante para complicar. Querendo entrar em vários detalhes e coisas, etc. Não é por nada que a gente fica lá estudando, debatendo por 20 anos, pelo menos, e vendo e revendo e 1000 detalhes daqui e de lá, que por um lado é incrível e eu adoro, pessoalmente. Eu acho assim que quando a gente tem a capacidade de entrar em mais detalhes e poder aprofundar as coisas, é muito bom. Só que ao mesmo tempo, cada vez que eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu vejo que no final acaba sempre voltando para os mesmos pontos fundamentais. Mesmo como dizia Atisha nos ensinamentos da Guirlanda de Joias do Bodhisattva, primeiro termine o primeiro ponto antes de entrar no segundo. Né? Primeiro, antes de tudo, termine o que você começou. Isso dentro do caminho espiritual também, porque a gente primeiro precisa seguir seriamente um passo para poder realizar o próximo. Né? E a gente, muitas vezes eu tenho a sensação que a gente vive um pouco não posso dizer, a gente quer ter o entendimento conceitual, intelectual das coisas, só que não é porque a gente tem um entendimento que necessariamente a gente consegue realizar aquilo. Realizar no sentido não de ver os Budas e ter visões, realizar no sentido de sentir aquilo de uma forma não conceitual dentro de nós. Né? Isso é extremamente importante. Okay? Por isso que eu pessoalmente acabo muitas vezes sempre voltando nos mesmos pontos, porque eu acho que são pontos fundamentais. Enquanto a gente não desenvolver certos pontos, é difícil a gente poder seguir adiante com outras coisas. Né? E ao mesmo tempo estão diretamente conectados com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Né? E o mais incrível para mim, por um lado, é ver que como os mesmos ensinamentos que parecem tão simples muitas vezes, e assim chamados ensinamentos fundamentais,
como as 4 nobres verdades, ou os 3 aspectos do caminho, ou podem ser desde os 4 dharmas para, né, chama Duen Oboshi, seriam os 4 meios para transmitir o Dharma. Tem várias coisas que são fundamentais, ensinamentos, os 4 selos, etc. É algo que, por exemplo, no começo parece ser o ensinamento mais básico, é o ABC, mas depois de 20, 30 anos, o que for, a gente volta e a gente vê aquele mesmo ensinamento de outra maneira e a gente vê o quanto que ele é importante e fundamental para nós. Então, eu gostaria hoje de compartilhar alguns pontos que, na verdade, são fundamentais, mas a gente acaba batendo na mesma tecla pelo fato que, enquanto não tocar aquele som exatamente do jeito certo, tem que continuar voltando na mesma tecla, né? E isso para todos nós, né? E um dos pontos fundamentais que está na base de tudo é qual é a visão que nós temos da nossa própria realidade. Onde nós vivemos, de quem somos, de que forma vemos o que é esse mundo no qual nós vivemos, né? E não estamos falando sobre o fato se onde é o mundo que vivemos, em qual galáxia estamos, não estamos falando disso. Mas principalmente, o primeiro ponto fundamental é se perguntar: eu existo de uma forma linear, ou seja, onde eu existo apenas nessa vida, ou eu existo de uma forma cíclica, no qual na realidade a gente tem um processo de repetição, de padrões, de eventos, nascimento, crescimento, envelhecimento, morte, nascimento de novo, a gente vai crescer, virar adulto, envelhecer, morrer se não morrer antes, né? Então, e dentro de uma mesma vida, né, a gente vive numa realidade cíclica, onde a gente tem um amanhecer, aí depois tem de novo o pôr do sol, aí depois tem o próximo dia, entra a noite, aí depois tem o amanhecer de novo. A gente vive numa realidade cíclica. Isso é uma visão. E outra visão é uma visão linear, no qual uma coisa vem atrás da outra, e na verdade não tem nunca como voltar para trás, simplesmente é constantemente estar indo para frente. E a diferença entre as duas é que na visão linear existe uma linearidade do tempo, no qual aquilo que já se viveu, não tem como voltar para trás. Aquilo que está se vivendo é um momento único, e para onde nós vamos é o futuro, mas ele vai até um certo ponto, no sentido que a gente teve um nascimento, esse nascimento ele começa, aí tem um momento no qual a gente chega no fim dessa vida, a gente morre, aí depois desse ponto tem aqueles que vão acreditar que não acontece nada, e de uma forma ou outra são muitos aqueles que na verdade não acreditamos em uma continuidade depois da morte. Eu não estou falando sobre o ponto de vista filosófico ou teológico, não, o que acontece depois da morte, qual que é a visão idealizada que você tem do que ocorre depois da morte. Não, sinceramente, sobre a parte filosófica não estou interessado. Minha pergunta é, na parte mais profunda de nós mesmos, no que acreditamos? Como que a gente vive o nosso dia a dia? Na consciência de uma continuidade depois da morte? Ou fazendo de conta que nada vai acontecer depois? Que tem várias formas. Uma forma bem comum que eu vejo é, eu não sei. Então, o que vai acontecer depois da morte, vamos deixar para depois. Nesse momento, vamos viver a vida, aproveitar o que a gente tem aqui. E o que vai acontecer depois da morte? Se vai ter continuidade, se não vai ter continuidade, se depois da morte eu ainda vou continuar de alguma maneira, ou se é o fim de tudo, vamos deixar para entender isso no momento da morte. Então, dentro dessa visão, o que acaba acontecendo é que a gente muitas vezes acaba, isso é uma das atitudes comuns, no qual a gente vive a vida deixando um incógnito sobre se ela é única ou se ela é cíclica, etc.,
mas acaba vivendo ela como se ela fosse única. Não sei se é claro esse aspecto, esse ponto. Porque o fato é, do momento no qual eu tenho clareza que eu falo, então, eu não sei se depois da morte vai ter continuidade ou não, então a gente vive como se não, nem no sim, nem no não, então acaba vivendo como se fosse só essa vida. A gente não vive sem levar profundamente em consideração a continuidade do que vem depois. Ok? Uma outra forma é viver na certeza que não tem nada depois, então a gente vive o que tem agora aqui. Isso faz parte normalmente dessa visão linear, dentro da qual existe ainda uma terceira possibilidade, que é aquela da gente viver com a consciência que depois da morte tem continuidade, porém, uma continuidade que ela continua sendo linear. Ou a gente vai para o céu, ou vai para o inferno, e vai para uma continuidade que é muitas vezes vista quase que como desconectada da realidade na qual nós vivemos hoje. A visão cíclica é a visão na qual a gente compreende que as várias situações que a gente vive na vida, como, por exemplo, um dia após o outro, como, por exemplo, a gente, não falando no macro, a gente tem cada vida, o nascimento, o envelhecimento, a morte. Na verdade, são eventos que se repetem. Assim como a gente acorda cada dia e vai dormir, no dia seguinte acorda de novo, e passa o dia e vai dormir e acorda de novo, da mesma forma a gente nasce, morre, renasce, morre, renasce, morre, e assim por diante. Né? Essa visão, ela requer, ao mesmo tempo, uma consciência da relatividade do tempo. A gente vive muitas vezes numa visão na qual o tempo ele é absoluto. A gente tem uma visão na qual uma hora é uma hora, um dia é um dia, e é o quê? Então a gente tem uma visão no qual o tempo para nós é algo sólido. Né? Mas sem ter que entrar em aspectos de física daqui para lá, mas simplesmente usando a nossa própria capacidade de observação. Né? O tempo, ele depende do observador, depende de onde nós nos encontramos diante dele. Eu acho que todos nós já tivemos experiência de algo que, num período do relógio bem curto, a gente tem uma experiência de tempo bem longa. E o contrário também. Né? Eu tive 2 vezes uma experiência que para mim foi um pouco, assim por dizer, mística. Fora do comum, digamos assim, né? E não acho que seja nada de especial, simplesmente tive essa experiência, só isso. Mas foi a experiência de ver o tempo se expandir, assim. E foi interessante porque foram 2 episódios, um pouco de um certo perigo, de uma certa forma. Um deles eu estava sentado debaixo de uma árvore grande lá na Índia. Eu tinha ido, a gente estava em 2010, eu acho, fazendo uma viagem lá. Aí a gente foi visitar o Palácio do Maharaja de Mysore. Aí eu estava lá, já meio cansado, assim, né, que eu achava muita graça de ver o palácio. Aí eu estava lá fora, no jardim, esperando as outras pessoas que tinham ido ver o palácio, ainda estavam lá dentro vendo. Aí tinha um sol gostoso, tinha uma pedra que estava bem quente, assim, eu sentei na pedra. E estava lá esperando, estava de pernas cruzadas, assim, esperando. Atrás de mim tinha uma cerca, tipo de arame farpado e tal, tinha uma árvore bonita, debaixo da qual eu estava. Aí tinha algumas pessoas do meu lado, assim, perto. Aí, de repente, eu comecei a escutar um barulho. Como se o mundo tivesse meio parado à minha volta, eu comecei a escutar um barulho bem grave e bem lento. Crá, 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 assim, bem lentamente. E eu entendi, o galho da árvore está quebrando. E assim, deu o tempo para entender, mantendo toda a calma, falando, então, o galho da árvore está quebrando, é melhor eu não ficar aqui. Aí quando eu escolhi de fazer ação, eu dei um pulo de repente, estava sentado com as pernas cruzadas, eu pulei uns 2 metros para minha frente quase, e naquele momento caiu um tronco desse tamanho, exatamente onde eu estava sentado, né? E o pessoal que estava em volta falou, nossa, como que você soube que isso estava acontecendo, né?
a sensação foi de escutar o som em câmera lenta. Mas para mim o mais interessante dessa experiência foi agradecer alguma coisa, sei lá o que, como, onde, mas o fato é que eu estou aqui, aquilo ajudou. Mas o outro fato foi que ver como que essa experiência do tempo de outra perspectiva. Outra vez eu estava fazendo uma cerimônia na Itália, lá em Albagnano, uma cerimônia com puja de fogo, não lembro mais qual puja de fogo que era. E nessa cerimônia a gente segura nas mãos o dorje e o sino. E tem que jogar as substâncias no fogo. Né? E uma coisa que não deve absolutamente acontecer é soltar o dorje ou o sino e deixar cair no fogo. Isso é uma coisa que absolutamente não deve acontecer. E aconteceu uma vez que eu estava lá e de repente o dorje soltou da minha mão. Aí no que o dorje soltou, eu vi em câmera lenta ele assim, em cima do fogo, assim. Aí deu tempo para pensar, o dorje soltou da minha mão, eu preciso pegar ele, olhar qual era a posição onde ele estava, direcionar a minha mão. Aí quando eu fui pegar ele, o tempo voltou como se fosse normal e segurei ele e peguei ele de novo. Né? Mas a sensação de... Por sinal, acho que foi esse dorje mesmo. Mas a sensação é essa que o tempo para e a percepção muda. Né? Fora, existem várias outras experiências que não são assim, por ser meio estranhas. Né? A gente tem a sensação, normalmente a gente gosta de chamar aquilo que a gente acha que é esquisito, ou seja, que a gente não consegue explicar o porquê, a gente chama ou de místico, ou de milagre, ou coisa assim. Né? São palavras que a gente usa para definir aquilo que a gente não sabe muito bem como que acontece. Só isso, né? Porque com certeza pessoas de outro tempo, vendo uma pessoa viajar na velocidade que viaja hoje em dia de um lugar para o outro, vai falar, isso é um milagre. Algo aconteceu, né? Mas é o simples fato que existem experiências na vida que a gente não tem remeios para explicar o porquê e o como acontece. É só isso, né? Mas tem várias outras, digamos assim, menos místicas, onde a gente tem a sensação. Me lembro uma vez aqui no Brasil, num retiro que a gente fez, onde eu fiz uma meditação guiada no processo de as 3 transformações, processo da morte, etc. Eu lembro no final da meditação eu perguntei quanto tempo tinha passado. Alguns de vocês com certeza estavam lá. E algumas pessoas falaram 5 minutos, 15 minutos, 3 horas. A gente foi ver, eram 2 horas e meia quase, alguma coisa assim que tinha passado. Né? E tem várias experiências que todos nós podemos lembrar de coisas que passaram, que o tempo do relógio era longo e a gente experimentou como se fosse rápido, e o contrário também. Né? Mas não só isso, se a gente olha para um animal, a gente olha, por exemplo, uma borboleta, a gente olha um inseto, qualquer outro ser vivo que tem um tempo de vida diferente, que tem um metabolismo diferente. O tempo é vivido de outra maneira. O que é 1 hora para nós não é 1 hora para um outro ser, não é vivido da mesma forma. O tempo ele é totalmente relativo na realidade. Né? E uma das formas melhor para entender a relatividade do tempo e do espaço para mim é um exercício que sempre me deixou meio chocado no bom sentido. Né? É o fato de a gente pegar, se a gente pega o tempo e a gente pega 1 minuto, ok? A gente pega 1 minuto e começa a multiplicar esse minuto. Ou seja, qual que é o limite de tempo que eu posso chegar? Vou ter 1 minuto, vai virar a hora vai virar o dia vai virar o ano, e assim eu posso ir para o século, eu posso ir para o milênio. Qual que é o limite que eu tenho? Infinito. Agora eu pego o minuto e eu começo a dividir o minuto. Do minuto até que eu vou chegar no segundo eu vou chegar para o milésimo de segundo, aí assim eu vou dividir, né? Na astrologia tibetana, quando é mais a parte da astronomia, quando a gente divide o tempo ele é calculado em... A gente vai ter o que seria com 1 hora, mas que na verdade são 24 minutos, que é dividido na parte dos assim chamados segundos, que não é exatamente segundos, que cada um deles é formado por 6 respirações. Né? Aí cada 6 respirações, uma respiração dura algo como 4 segundos nossos. Aí cada respiração é dividida em 67 partes. Cada 67 partes é dividida em 907 partes. Cada 907 partes é dividida, a ver se eu lembro o número, 1400 e alguma coisa.
cada 1.400 alguma coisa partes é dividida em mais 2.000 e sei lá quantas partes, e assim por diante, né? Então, mas se a gente começa a dividir o tempo, isso era só uma curiosidade, mas se a gente começa a dividir o tempo, quanto que a gente pode dividir? De 1 minuto, quanto que a gente pode ir dividindo? É infinito, correto? Então, diante daquilo que a gente vê, que algo é o infinito tanto para dentro quanto para fora, o tempo é infinito, isso nos mostra que qualquer unidade do tempo, na realidade, ela tem o mesmo tamanho quase. A gente poderia dizer. Não sei se é claro isso, é meio difícil de conceber. Qualquer unidade de tempo, quanto tempo eu tenho dentro de 1 segundo e quanto tempo eu tenho dentro de 1 minuto? Se dividindo, os dois são infinitos. Eu não sei se é difícil de compreender isso, por isso que eu falo que é meio chocante como conceito. O que quer dizer um tempo longo e o que quer dizer um tempo curto? É a posição do observador de quem olha. E não só isso, se a gente pega aquilo que a gente chama que é um tempo curto, a gente começa a dividir e entrar dentro dele, a gente vai ver que aquilo é extremamente longo. Isso para qualquer tempo, né? Então, assim, eu me pergunto, né? Talvez é uma pergunta estúpida, mas eu me pergunto se duas coisas, se duas unidades que são compostas por infinito, que o conteúdo é infinito, qual delas é maior? Então, se é igual, quer dizer que 1 segundo é igual a 1 hora, que é igual a 1 dia e assim por diante, né? É meio complicada a coisa. Mas o fato é que a gente vive dentro de um paradigma no qual o tempo ele é absoluto. Mas se a gente pega qualquer forma de vida diferente, elas vão ter uma visão diferente, uma perspectiva diferente do tempo. Eu me lembro, muitos anos atrás, uma vez eu estava na casa de um lama, lá no monastério, Lama Ozel. Aí, tinha um pôster na casa dele, que eu nunca vi de novo em outro lugar. Dá para ir buscar as informações, mas eu nunca tinha visto organizado desse jeito. Era um pôster que falava, dentro da cosmologia budista, os vários reinos de existência e a relação de tempos entre um e outro. Então, por exemplo, tem, um dia do ser humano, né? Aí a gente vai, por exemplo, para o reino dos deuses, tinham todos lá os vários reinos, então falava, no reino dos deuses, um dia do reino dos deuses corresponde a 1.200 anos, agora estou inventando que eu não lembro, 1.200 anos do reino humano, né? Eu não sei quanto que eu lembro que quando a Sanga, na história da vida de Asanga, ele passou uma manhã na terra, no reino dos deuses, em Tushita, quando ele voltou tinha passado 50 anos aqui. Então, mas se a gente olha a perspectiva de relatividade do tempo, dependendo de onde a pessoa, o ser se encontra, dependendo da forma na qual ele vive, dependendo dele mesmo. Mas se a gente olhar nessa própria realidade que a gente vive, que a gente pode perceber com os nossos olhos e tocar, etc. O tempo de um cachorro é igual ao tempo de um ser humano? Não é. Muito bem, ele acorda e vai dormir praticamente junto. O dia é um dia, mas o que dura uma vida é igual. A percepção de infância e de ser adulto, de se tornar mais velho, é igual o tempo disso tudo? Não é igual. O tempo de uma borboleta, que vive um dia, 2 dias, eu não lembro quanto tempo vive uma borboleta, mas é bem pouco. É outra percepção do tempo, com certeza. Para nós é extremamente curto, para a borboleta é uma vida inteira. Né? Então, se a gente começa a olhar, mesmo dentro da nossa própria realidade, que a gente pode ver e tocar e compreender, a gente vê que o tempo, na verdade, ele é muito mais relativo daquilo que a gente imagina. Ok? Se a gente passa para analisar. E a mesma coisa é com o espaço, né? A mesma coisa que a gente fez do tempo de multiplicar e dividir, se a gente faz com o espaço, é a mesma coisa. Né? Para mim, eu comecei a primeira vez que eu observei isso com uma certa atenção maior foi olhando para a minha unha. Por isso que eu acabo fazendo o mesmo exemplo. A gente olha para a unha, é uma coisa pequena. A gente pergunta, e quanto que eu posso expandir? Espaço. Infinito. Quanto espaço tiver no universo, que a princípio seria infinito, é o que eu posso expandir, correto?
Eu vou usar uma palavra que não existe, tá? Mas ela passa bem a ideia. Quanto que eu posso expandir? Divide, 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 divide. Quanto é o espaço que tem aqui? Eu vou chegar no átomo eu vou dividir o átomo, aí assim vai, eu posso ir quanto? Infinito. Né? É daí que vem o termo infinito e infinitésimo. Para fora é infinito, para dentro é infinitésimo. Multiplicando o infinito, dividindo o infinitésimo. Mas o fato é que, onde tem mais espaço? Para fora ou para dentro? É igual. Então dizer que dentro da minha unha tem tanto espaço quanto no inteiro universo? Né? Isso é uma boa desculpa se a gente estiver, por exemplo, vendendo ou alugando um apartamento. Você coloca tanto espaço quanto no universo. Aí você chega lá nos 30 metros quadrados e fala, não, mas olha, espaço é relativo. Aqui tem tanto espaço como em todo o universo e tem tanto espaço quanto no prédio inteiro. Né? Não é tão óbvio assim tudo isso, né? É complexo, mas é importante a gente parar para observar como que a gente vive dentro da nossa visão. E a gente acredita que a nossa visão é o todo, quando na realidade é uma parte do todo. Quando a gente para pensar de verdade o quanto que o mundo é relativo, o quanto que o espaço é relativo, né? Se a gente olha toda a parte um pouco da astronomia, o tamanho do nosso planeta, no meio do universo, daquilo que... Na cosmologia budista é bem parecido com isso também. Se diz que o universo, a existência é formada por 3 grandes reinos, que é chamado o reino da forma, o reino do desejo, o reino da forma e o reino da não forma. Né? Dentro do qual nós fazemos parte do reino do desejo, que são as partes da existência na qual existem objetos de percepção dos 5 sentidos. Onde tem algo que a gente possa ver, escutar, etc. Aí existe, essa é a parte menor de toda a existência. Aí depois tem o reino da forma, que é uma parte do universo no qual ela é bem maior que o reino do desejo, mas nela qual todos os 5 sentidos não estão presentes. Por exemplo, não tem audição, não tem, agora não me lembro mais, o tato, eu não tenho certeza, acredito que sim, mas não todos os sentidos não estão presentes. E depois existe o reino da não forma, que é muito, muito, muito maior que o reino da forma, e onde os 5 sentidos não estão presentes. Né? Aí uma vez eu estava vendo uma revista falando sobre as descobertas de astronomia, etc. E estava falando da relação do universo e como que existem os buracos negros, etc. E estava lá, tinha uma página dupla, falando, essa é a relação de tamanho que foi descoberto dos menores buracos negros que foi descoberto até hoje. Aí tinha a página inteira, um negócio preto inteiro assim, aí tinha um pontinho branco bem pequenininho. E falando, aquele pontinho branco é o tamanho da nossa galáxia em relação com um dos menores buracos negros descoberto até hoje. Buraco negro, a princípio, onde não tem matéria. Então, isso faz parte do reino da não forma, dentro do meu ponto de vista. Né? Então, isso para dizer que existe é parecido, se a gente for observar. No budismo se diz que nós vivemos numa realidade onde tem Zambulinchewatragya, são centenas de milhares de milhões de mundos, de planetas. Né? Mas tudo isso não é para falar sobre o extraterrestre, porque quando me perguntam se eu acredito ou não em extraterrestres, eu gosto de uma frase que foi dita por aquele cientista Stephen Hawking. Ele diz, seria arrogante demais de nós como os humanos acreditar que só existe vida no planeta Terra, né? Porém, eu não tenho nenhum tipo de ideia ou referência para poder dizer como é ou como deixa de ser a vida em qualquer outro planeta fora daqui. Então, a última coisa que eu quero fazer é ficar usando o meu tempo, meu espaço, meus recursos para ficar imaginando o que é um extraterrestre. Então, eu não tenho essa, não vieram, como foi, como não foi. Se um dia encontrar um, olá, prazer, dá uma Michel, tá tudo bem. Vamos se conhecer e vai estar tudo bem. Se não for também, mas não é que tem que ficar, que vai lá, passa a vida, eu acredito, não acredito, como é, como não é, que cor que tem, como... Eu, pessoalmente, tenho pouca imaginação para essas coisas.
Mas o meu ponto principal é a gente voltar para o fato que o espaço no qual a gente vive ele é totalmente relativo. E assim como o mundo para fora, o macro é incrível, e a gente vê o quanto a gente é pequeno, se a gente começa a olhar o mundo micro do nosso próprio corpo, a gente vê o que é um universo por si só. A quantidade de seres que vivem no nosso corpo é chocante, né? Assim, pelo que eu posso, do pouco que eu pude ver, escutando, existem com certeza mais micro-organismos, mais seres vivos no nosso corpo do que seres humanos no planeta Terra. Né? Boa parte do nosso corpo são micro-organismos. Uma vez eu li que, em média, no corpo de um homem são 45 quilos de micro-organismos e numa mulher são por volta de 40. Claro, vai depender de cada pessoa, mas para ter uma ideia que uma boa parte do nosso corpo, que a gente fala meu corpo, é um monte de ser aí. E que a gente fica achando que somos, não meu corpo, né? Então, e é um universo por si só, se a gente começa a entrar no mundo das células e ver como é incrível. Então, o micro é tão incrível quanto o macro. E a gente acaba vivendo numa realidade na qual a gente acha que a normalidade é aquilo que a gente vê e a gente percebe. Então, o que é grande, o que é pequeno, o que está do tamanho certo, o que está do tamanho errado, o que é rápido, o que é demorado. Vai depender do quê? Do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva, de onde nós nos encontramos. E a única loucura no meio disso tudo é a gente achar que a nossa perspectiva é a única possível. Ok? Com isso, para voltar para onde? Vivemos numa realidade cíclica ou linear? O tempo da vida é algo que, do meu ponto de vista, não só a vida passa rápido, ou lentamente, depende do ponto de vista onde nós nos encontramos, mas algo para mim, pessoalmente, sempre foi muito claro e continua sendo. Que quando a gente morre, existe uma continuidade depois. Isso para mim é fundamental como consciência, porque muda a forma que a gente tem de viver a vida. Porque no final a gente vai discutir, vai ver o macro, o micro, tá? Mas no final a gente vai voltar para quê? Para o nosso dia a dia, né? Estamos aqui. De que forma que a gente pode aplicar na nossa vida esses conceitos? E um dos aspectos é entender que a vida passa rápido, a gente vai morrer. Isso é um fato. Vai ter um momento no qual a data de validade do corpo acaba, se não acaba antes. Né? Segundo a tradição da medicina tibetana, se diz que para o corpo, para a gente se manter em vida, a gente tem que ter 4 ou 5, agora me confundi, aspectos, que é a força física, o tempo de vida que a gente tem desde o nascimento, que já é estabelecido, que é o tempo de energia vital. A gente tem a energia vital em si, a gente tem a parte de poder, né? Le, Sok, Tse, Wantan, Sonam, e méritos. Então, são 5 tipos de energias que estão. Pode acontecer da pessoa acabar uma, mas ainda ter as outras e por isso se manter em vida também ainda, né? Mas o fato é que vai chegar um dia no qual esse corpo não vai mais sustentar essa vida e acaba. E está tudo bem, no sentido que isso é como as coisas são, a gente está no processo natural da realidade. O que é triste, certas vezes, é a gente passar a nossa vida sem agir na consciência da continuidade que vem depois dela, ocupando os nossos recursos tão preciosos com coisas que não nos levam a lugar nenhum. Ou melhor, muitas vezes em lugares que a gente não quer ir. Né? Em outras palavras, a gente passa a vida se ocupando com... como eu posso? Estou procurando uma metáfora, mas... como o Lama Gandhi fez uma vez, a gente passa a vida se ocupando com o quarto do hotel, em vez de se ocupar com quem está no hotel. É como a gente vai para um...
nem como metáfora, como significado, a gente acaba fazendo mesmo, muitas vezes. É tipo, a gente vai tirar férias. Na maioria das vezes, qual que é a nossa preocupação? Passar um bom momento, se divertir, descansar, ter momentos bons? Ou fazer algo que para que no final das férias nós sejamos uma pessoa mais equilibrada, melhor do que no começo? Quando a gente vai comer, a gente quer ter um momento gostoso no qual a gente vai comer algo que a gente goste, ou a gente quer se nutrir bem para depois estar melhor? Se a gente for observar, muitas vezes na vida a gente está preocupado com o momento. Em fazer algo que naquele momento seja prazeroso, que naquele momento a gente não tenha sofrimento, que naquele momento a gente consiga aquilo que é o nosso objeto de desejo, que a gente consiga afastar o que é o nosso objeto de raiva, ou de ciúmes, ou de inveja, seja o que for. Mas falta muitas vezes a consciência de usar a vida como um meio para cultivar e cuidar daquilo que continua depois dela. Eu não estou falando da vida como um todo, mesmo no nosso dia a dia. Né? Por exemplo, a gente tem férias, que acabou de usar o exemplo antes. Que bom, vamos lá. Qual que é o objetivo normalmente? A gente vai lá, tira umas férias legais, o que sobra depois das férias? A conta para pagar no cartão? As fotos que nem se imprime mais, passou uma vez e já era. Né? Porque tem outra coisa também. Hoje em dia é tanta informação superficial que as pessoas têm até pouco interesse de escutar as histórias de cada um. A pessoa vai para o outro lado do mundo, tem experiências incríveis, volta, quer contar meia vez, a pessoa escutou um pouquinho, daqui a pouco já foi, já passou, já era, ninguém mais lembra mais, ninguém mais quer saber. Certo ou errado? Né? Então, isso mais é um outro aspecto. Mas o ponto mais importante não é isso. O ponto importante é que a gente vive várias situações, a gente vai para lugares, encontra pessoas, tem experiências sensoriais, a gente tem várias experiências. Mas o mais importante é o que eu me torno depois disso. Eu fui para viajar, fui tirar férias, voltei. Quem foi e quem voltou? Essa é a pergunta principal. Começa uma semana, quando termina a semana, quem foi que começou essa semana e quem foi que terminou ela? É meu aniversário? Terminei, passei mais um ano de vida? Quem foi que estava no ano passado aqui, assoprando as velhinhas no bolo, e quem é que está soprando as velhinhas hoje? Essa é a pergunta principal. O que eu tenho me tornado diante disso? E quando a gente consegue observar através de uma visão da relatividade do tempo e ao mesmo tempo da certeza da nossa própria impermanência, a gente acaba dando mais importância para as experiências que a gente vai cultivando e gerando dentro de nós, do que para os fatos em si do que acontece ou deixa de acontecer porque um fez isso, porque o outro aquilo e assim por diante. Porque muitas vezes a gente passa um bom tempo da nossa vida onde tem recursos super preciosos, presos, com ideias que as coisas não são de um jeito como a gente acha que deveriam ser, etc, etc, em vez de viver as oportunidades que a gente tem na vida, das coisas que vão acontecendo, porque as oportunidades não voltam. Podem ter novas, mas aquelas onde a gente estava antes, elas não aparecem de novo. Né? Então, são dois aspectos importantes dos ensinamentos que a gente coloca juntos. Que um é, fazemos parte de uma existência cíclica, e o ponto fundamental de fazer parte de uma existência cíclica é que o que importa não é o que a gente faz e quanto tempo a gente vive, mas é como a gente vive e o que nós nos tornamos. Porque no final da vida, eu posso ter sido um médico, eu posso ter trabalhado numa loja, posso ter passado boa parte da minha vida no pedágio, posso ter trabalhado na cozinha, posso ter passado a vida sem trabalhar muito, mas daqui a pouco, quando acabou o trabalho, estamos aí e a gente vai morrer.
Mas o que eu me tornei? Eu posso ter feito coisas incríveis. Mas se no final eu sou uma pessoa que eu acumulei na vida raiva, insatisfação, que eu criei hábitos profundos negativos que geram sofrimento, que depois é aquilo que a gente leva de vida em vida, para quê? Se eu fiz uma vida que talvez não tenha feito grandes feitos, não tenha tido grandes coisas, grandes realizações mundanas, mas no final, eu chego no final da vida calmo, feliz, satisfeito, né? Com uma sensação de mais paz interior, etc. Que bom, né? Porque isso é aquilo que a gente leva de uma vida para outra. É como dizer, muito bem, fiz umas férias incríveis, fui para uns lugares maravilhosos, mas eu voltei, diante de tudo aquilo que eu fiz, eu estou estressado, briguei com aquela pessoa, eu estou com rancor acumulado, de ciúmes, isso, aquilo, etc, etc. Quando tem outra pessoa que não foi aqui para o interior, passou um tempinho com calma, voltou que pôde passar um tempo para observar a si mesmo, para ter um pouco mais ciência dos próprios comportamentos, tendo uma consciência de mudar certas atitudes, com mais calma, com mais equilíbrio. Nossa, que férias incríveis, né? Porque a pessoa que voltou depois, ela é uma pessoa melhor do que aquela que saiu. Essa é uma das perguntas principais que a gente deve se fazer. Isso é dentro de uma visão cíclica, né? Então, na visão linear, a pergunta é quanto tempo e o quê? Né? Eu acho até meio esquisito, porque quando alguém vem falar, não, porque fulano morreu. Uma das primeiras perguntas que eu vejo das pessoas falando é quantos anos ele tinha? Que diferença faz? É como para dizer, se morreu bem velhinho, não, tudo bem, estava na hora mesmo. Não é tão ruim assim, né? Até que tudo bem. Se morreu jovem, uma tragédia. Né? Quando que a pergunta principal não é quantos anos a pessoa tinha, de que forma ela morreu? Como que ela viveu? Ela viveu bem? Porque o mais importante, dentro da visão linear, o importante do tempo é a quantidade, porque passa uma vez só. Já que eu só vou passar uma vez só, é importante que seja longo. Dentro da visão cíclica, eu vou poder repetir aquilo inúmeras vezes. Então o importante é a qualidade, não é a quantidade. É a qualidade do tempo e não a quantidade do tempo. Isso é uma coisa super importante para a gente observar também. Quando acontecer, se acontecer, mas em algum momento acontece, de pessoas que estão perto de nós ficarem doentes, ou a gente, algum momento cair a ficha que algum dia essa vida vai acabar assim como a gente conhece ela, nossa, das pessoas que estão à nossa volta, né? O mais importante é a gente poder passar o tempo com as pessoas que a gente ama com qualidade. Mais do que quanto tempo a gente passa, é qual é a qualidade do tempo que a gente passa juntos. Muitas vezes um dia vale mais do que uma semana e um mês, se vivido da forma correta, com qualidade. Né? Então, de novo, na visão linear, o importante é quanto e o quê? O que eu fiz na vida? Quanto tempo eu vou viver? E na visão cíclica, o mais importante é como eu vou viver e o que eu vou me tornar. É um pouco assim, fazendo um pouco mais como uma brincadeira, é como dizer, muito bem, nessa vida eu queria ser médico e acabei virando vendedor de pipoca. Tudo bem, tem a próxima, vamos lá. Queria casar e não casei, não se preocupa, vai morrer, daqui a pouco renasce de novo, vai outra vez, pode tentar, tente na próxima de novo. Que nem videogame, que acaba e try again, e vai lá e vai tentando tudo. Mas o que acontece é, não tem quando a gente vai dormir um dia não foi bem como a gente queria, a gente fala, não, mas vai dormir que tem sempre um novo dia. Né? É a mesma coisa, morre e tem uma nova vida. Mas a diferença qual que é, o ponto importante qual que é? Que quando a gente vai dormir e acorda de novo, quem acorda é a continuidade de quem foi dormir. Porque quando a gente para olhar a nossa pessoa em qualquer momento do passado,
Eu vou lá e eu me olho há 5 anos atrás, mas é mais fácil para entender melhor a gente olhar um período ainda mais longo. A gente pega e se imagina como que a gente era, vamos tentar lembrar como que a gente era quando a gente tinha 10 anos de idade, 15 anos de idade, sei lá, qualquer idade indo para trás. Que na nossa infância mesmo. O corpo era o mesmo de agora? Mudou alguma coisinha, né? Mudou. A nossa mente era a mesma de agora? Não. Então como que a gente pode dizer que era a gente? Mas foi a gente que viveu aquilo, que passou por aquilo ou não? Foi. Com outro corpo, com outra mente. A mesma coisa vale para o ano passado, vale para a semana passada, vale para o minuto passado e vale para a vida passada. Okay? E outra coisa, e não é porque a gente não lembra que aquilo não aconteceu. Porque mesmo dessa vida, falando bem objetivamente, quanto que a gente lembra de verdade do que passou? Né? A minha primeira memória que eu tenho, e é uma das pouquíssimas daquela época, que eu devia ter, sei lá, 1 ano e pouco, sei lá quanto tempo eu tinha, era bem pequeno, a primeira memória que eu tenho era a memória do meu babador. Nada de muito místico e espiritual. Era o babador de plástico que tinha assim, com o desenho de uma cegonha. E eu me divertia, ele parecia enorme, eu me divertia em ver a comida caindo nele assim. Eu só sei que eu era bem pequeno, porque quando eu falei para minha mãe dessa memória, ela falou que eu tinha esse babador e que eu tinha, sei lá, 1 ano e alguma coisa, sei lá quanto tempo eu tinha, era bem pequeno. 1 ano, alguma coisa assim. Mas se a gente for olhar, quantas coisas que a gente viveu que a gente não lembra absolutamente nada? Muitas e muitas e muitas coisas, né? Quanto que a gente pode confiar de verdade na nossa memória? Tem até um estudo que foi feito, eu contei desse, a última vez que eu estive aqui eu contei um pouco desse estudo, mas é um estudo que foi feito sobre memória, no qual eles pegaram, para razões legais foi feito esse estudo, né? Porque um dos pontos hoje em dia na lei é que a testemunha ocular ela é válida, né? Então o que eles fizeram para provar que isso não é tão válido assim? Pegaram 1.500 pessoas, alguma coisa assim, era um número grande, e hoje em dia com Facebook, com todas as mídias sociais, etc., foram lá e correram várias fotos da vida da pessoa que ela passou. Fizeram uma coleção de fotos de 10, 20, 30 anos da vida da pessoa. E diante dessas fotos iam mostrando as fotos para a pessoa e ela ia contando aquele momento que tinha sido. Então essa foto, o que foi nesse momento? Isso foi aquilo, etc, etc. E a pessoa ia contando. E eles faziam isso numa certa dinâmica, que ia mostrando, ia passando de um evento para o outro. E no meio disso, eles colocavam algumas fotos que eram totalmente manipuladas com Photoshop. Onde eles colocavam a pessoa num lugar onde ela nunca tinha estado, com pessoas que ela conhecia da mesma época, mas que também não tinham estado naquele local. E entre as coisas que colocavam, que é bem evidente, era a pessoa num balão de ar quente. Onde ela nunca tinha estado. 80% das pessoas contavam aquele dia que nunca aconteceu. Contavam a memória do evento que nunca passou. E eram pessoas, digamos, normais, não eram pessoas já com Alzheimer, sei lá onde, não. Eram pessoas normais. E disso, passando para o fato que muitas das memórias que a gente tem hoje, a gente acha que são memórias, mas elas se misturam com aquilo que contaram, com aquilo que a gente imagina do que aconteceu. Né? Então, a nossa lógica, eu não vivi antes, não tive outra vida porque eu não lembro, se o que a gente não lembra não existiu, boa parte da nossa vida não existiu. Esse é um ponto que é, para mim, fundamental. Mas, de qualquer maneira, a minha ideia hoje não era falar sobre provar a existência de vidas passadas, não é isso. É o fato que, do momento no qual a gente vive dentro dessa visão cíclica, a gente tem a consciência que o mais importante é aquilo que nós vamos nos tornando, experiência após experiência que a gente vai vivendo. E o poder que existe em cada momento das ações que a gente cumpre, de poder sentar e meditar, de poder fazer a nossa prática, de criar contatos importantes, de manter o vínculo com aquilo que é precioso, de criar hábitos positivos, porque isso é o que vai continuando dia após dia. As experiências profundas que a gente teve na nossa infância, elas nos influenciam ainda hoje ou não? Sim.
Da mesma maneira, as experiências profundas que a gente faz de uma vida influenciam a próxima também. Então esse é o aspecto mais importante. O que eu vou me tornando dia após dia. E nisso a gente tem que escolher qual que é a direção que a gente quer tomar, porque a gente tem poder de escolha. A gente tem o poder de escolher, muito bem, eu quero agir dessa maneira ou daquela. É claro, nós temos condicionamentos. Sim. Mas um dos pontos principais é quanto espaço eu vou dar para um condicionamento ou não. Quanto eu vou me deixar levar por um condicionamento ou não. E uma das coisas que, para mim, faz toda a diferença diante disso é o fato de uma grande sabedoria, não é sabedoria, não é correto, mas como palavra, mas uma grande realização que faz toda a diferença na vida é não ter medo de sofrer. Quem falava muito sobre isso era um dos mestres de Lama Ganchen, o principal mestre de Lama Ganchen, que é o Trijan Dorje-chan. Num texto que eu li, ele falava bastante sobre o fato de não temer o sofrimento. Não ter medo de sofrer. Entender que o sofrimento faz parte da vida. Tem coisas que vão dar certo, tem coisas que vão dar errado. Vão ter momentos de prazer e vão ter momentos onde não vai ter prazer. Isso, o importante não é evitar totalmente qualquer sofrimento. O importante é ter experiências que nos façam uma pessoa melhor. É claro isso? Porque a longo prazo o objetivo é eliminar completamente o sofrimento, mas no caminho que a gente tem até chegar lá, inevitavelmente a gente vai passar por situações difíceis, por situações de dores, por situações de tristeza, por situações no qual aquilo que a gente deseja a gente não consegue. Mas se a gente observa o nosso sofrimento, grande parte dele ocorre causado pelo fato da gente não ter aquilo que a gente deseja ter. Pelo fato que as coisas não são como a gente acha que elas deveriam ser. E a gente acaba reagindo, muitas vezes, por medo do sofrimento que a gente pode vir a ter. E quantas vezes que a gente acaba não gerando conflito? Quantas vezes que a gente não acaba sofrendo ainda muito mais por medo do sofrimento? Porque a gente tenta evitar algo. Simplesmente porque a gente tem medo de sofrer. E uma dessas coisas que vem está conectada diretamente com o nosso desejo, que é o fato de, um pouco sutil, mas quando eu desejo muito algo, quando eu quero muito copo com água. O que acontece, qual que é o estado interior quando a gente não consegue ter aquilo que a gente quer muito? Prazer, sofrimento, neutro, sofrimento e frustração. Então, por que eu preciso ter aquele objeto? Porque não é porque eu preciso dele, é porque eu não quero passar pela frustração de desejá-lo e não tê-lo. Muitas vezes a gente quer satisfazer o nosso desejo não pela importância do objeto do desejo, mas porque a gente não quer ficar na frustração do desejo. Não entendendo que quanto mais eu satisfazer o desejo, mais forte ele vai se tornando, e quanto mais eu vou desejar cada vez mais e maior vai ser a minha frustração. Porque a nossa experiência qual é? Quanto mais eu dou espaço para o desejo, eu vou atrás dele, dar espaço quer dizer, eu faço tudo, eu vou lá, eu sigo. Eu quero aquilo, ok, desejo, vamos lá. Agora eu quero aquele outro, ok, desejo, vamos lá. Quanto mais a gente segue as ordens do nosso desejo, mais extravagantes vão ser as ordens do desejo, ou tem uma hora que ele fica satisfeito e fala, que bom, você fez tudo que eu queria, agora fica calminho, não precisa de mais nada. Qual a nossa experiência? Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais eu quero, menos eu tenho. A gente entra nesse ciclo, mas isso em relação com qualquer coisa, em relação com os prazeres sensoriais, em relação com os bens materiais, com o poder, com experiências novas, em relação a várias coisas. Então o ponto aqui que eu queria trazer principalmente é esse, exemplo, desejo.
Quanto mais eu sigo o meu desejo, porque eu não quero sentir a frustração de não ter o que eu quero, porque o desejo, ele gera frustração interna, ele gera um estado de mal-estar. Porque se gerasse bem-estar o desejo, era só ficar desejando, né? Mas o que acontece? Quando a gente quer muito algo e não pode ter, aquilo nos gera frustração, sofrimento. Então, quando a gente tem o desejo, a gente vive na ilusão que eu, indo atrás, dando espaço para o desejo, seguindo o desejo, indo atrás do objeto do desejo, eu vou eliminar aquela frustração e trazer para um estado de paz. Momentaneamente acontece. Mas logo depois do que acontece, o desejo vem de novo, ainda com mais força, porque ele viu que ele pode... Ele tem poder. Ele vai manifestar ainda mais. Aí de novo, volta para a frustração. Aí precisa de algo mais. Até que tem momentos que a gente chega na qual a gente vê que a gente acaba querendo coisas que a gente não pode ter. A gente acaba desejando coisas que os recursos da nossa vida não nos permitem ter. Aí ou a frustração fica constante, ou a gente acaba fazendo loucuras para ter aquilo que a gente quer. Mas é importante a gente chegar ao entendimento que a gente busca o objeto de desejo não pelo objeto, mas para eliminar a sensação do próprio desejo. Não sei se é claro isso? Pelo mais que a gente ache legal o objeto de desejo. Então, o que acontece com isso? Existem situações, objetos, pessoas, etc., com os quais a gente pode criar uma interdependência positiva, no qual tem uma troca boa, tem coisas que a gente gosta, que a gente sente bem, tá tudo ótimo com isso, tá? O problema não é ter experiências prazerosas e ter vivências prazerosas, etc. O problema é ser escravos do desejo. O problema é que a gente acaba dando espaço para o desejo. É como, eu posso dizer, é quase como se fosse uma chantagem interna. Fala, olha, se você não conseguir aquilo, se você não fizer aquilo, eu não vou deixar você descansar. E aquele negócio fica pegando por dentro. E vem aquela inquietude, ansiedade. Aquilo não sai. Aí então eu tenho que seguir aquela ordem. Vamos lá, tudo bem. Vamos entrar na chantagem, vamos atrás daquilo. Aí consegui, pacificou. Ai, que bom. Só que daqui a pouco volta, e daqui a pouco é outro. Se a gente manda o desejo ficar quieto, vai ser difícil, vai ser uma briga. E não vai ser prazeroso ter que ficar meio que brigando com aquela sensação de inquietude que a gente está e dar o tempo e o espaço para ela se pacificar. Porque obter o objeto de desejo é prazeroso. Sim. Porém, domar o desejo sem ter que obter o objeto de desejo é muito mais prazeroso. Isso não nos tira a possibilidade de ter objetos prazerosos. Domar o objeto de desejo não quer dizer o fato que eu tome a água e eu goste da água. Não quer dizer que eu tenha que ser escravo do desejo pela água. Dá para entender a diferença entre os dois? O problema não é o prazer em si. O problema não é o bem material em si. O problema não é a posição social, o reconhecimento, etc., que são objetos de desejo. O problema é nós sermos constantemente reféns daquilo que a gente quer. E desejos que não são virtuosos. Porque desejos virtuosos são extremamente importantes e valiosos. As qualidades mais importantes que a gente tem que desenvolver no nosso caminho à iluminação são formas de desejo. Desejar sair do ciclo de sofrimento, renúncia. Desejar se desenvolver espiritualmente para ajudar todos os seres, bodhicitta. É uma forma de aspiração, é uma forma de desejo que é importante. Mas o ponto principal que eu quero trazer é a gente ter esse entendimento que quanto mais espaço a gente der, porque a gente não quer ter aquele sentimento, mais aquilo vai tomar dentro de nós. A mesma coisa acontece com os ciúmes. A mesma coisa acontece com a inveja. Acontece com os medos, com a raiva. Quanto mais nós seguirmos
certos comportamentos, certos sentimentos, mais aquilo vai tomando sobre nós. E tem uma hora que a gente simplesmente não tem mais liberdade. Né? Como uma vez, conversando com um amigo, uma pessoa com muita inteligência, sensibilidade, grande capacidade de realização, potencial econômico, material, mil coisas, tudo ótimo. Porém, escravo do próprio desejo. E sem conseguir soltar. E o problema, no caso dele, não era o objeto do desejo em si. Porque o erro que a gente faz é que tem vezes que a gente acha que o problema está no objeto de desejo. O problema está em ser escravos do desejo. É como, algum tempo atrás, eu estava conversando com um amigo que tem problema de dependência com álcool. O problema não é o álcool. Eu pessoalmente acho horrível, mas isso é outra coisa. O problema é a dependência, é o vício. Isso é um problema muito maior. Mesmo que eu acho que não seja algo que faça muito bem, mas isso é outra história. Mas o maior problema é a dependência que existe. É o fato da gente não ter liberdade das nossas próprias escolhas com a gente mesmo. De gerar uma fraqueza dentro de nós. Porque qualquer tipo de vício gera fraqueza. Na pessoa, no caráter. Né? Então, qual que é o caminho diante disso? É entender em relação ao desejo que não é porque eu quero que necessariamente eu tenho que ter. Vai ser difícil? Vai. Vai ser difícil, vai doer querer algo e não poder ter aquilo? Sim. Mas vai doer muito mais me tornar escravo do meu próprio desejo e dar ainda mais espaço para ele. Porque o que acontece, quanto mais eu dou espaço para o meu desejo e eu vou atrás de tudo aquilo que eu quero, vai ter um momento no qual eu não vou poder conseguir mais ter aquilo que eu quero, aí vai ser muito mais difícil ainda. E é aqui que se conecta com aquilo que a gente estava falando antes de não temer o sofrimento. Ah, vai doer não ter o objeto de desejo. E eu com isso, faz parte. Tanto vai ter que doer de um jeito ou de outro. Melhor doer num caminho que seja melhorando, né? Então, o que eu quero trazer é, nós temos nossos condicionamentos nessa vida, hábitos que a gente traz, onde a gente reconhece que eles não nos fazem bem, como por exemplo um desejo ilimitado, como por exemplo a inveja, o ciúme, como por exemplo a avareza, a arrogância e assim por diante, eu não espero de ninguém que de um dia para o outro a gente consiga eliminar esses sentimentos. Mas o que eu espero é que a gente consiga gradualmente ser menos e menos reféns deles. Em nossas ações e em nossas escolhas. É claro isso? Porque quando vem e eu não sigo, ele vai vir ainda com mais força. Aí eu não vou seguir, vai bater ainda mais forte. Mas quanto mais eu conseguir me manter firme e não seguir aquele impulso, gradualmente ele vai perder força. Porque eu sei que aquilo não me faz bem. Então, a próxima vez vai voltar ainda com menos força. Quanto mais eu me deixar levar por aquele impulso, mais forte ele vai se tornando, e tem um momento no qual a gente acaba perdendo totalmente o controle da nossa própria pessoa. A gente acaba vivendo na base dos condicionamentos que a gente tem. Em parte a gente já vive assim. Mas a gente tem o poder de escolha diante disso. Isso é importante porque a pergunta que vem junto é muito bem, diante de uma existência cíclica, quais são os condicionamentos que eu quero gerar? Quando a gente faz a pergunta, quem eu era ontem e quem sou eu hoje, de um ano para o outro, quem eu me tornei, uma das coisas para ver é, os meus condicionamentos quais são? Meu nível de amor, de respeito, de gratidão, de equilíbrio, de satisfação, compaixão, altruísmo, sabedoria, paz.
Isso são coisas que a gente tem que olhar e ver. Porque esses são os aspectos mais importantes no que a vida vai passando, no que as coisas vão acontecendo. E é verdade que tem momentos importantes na vida, tem situações valiosas, mas elas acabam. E a gente continua. Tem a hiperoportunidade de negócios, que legal. Só que tem uma hora que aquele negócio termina, tem uma hora que o dinheiro acaba e a gente continua. Então, é esse conceito que a gente está hoje batendo bastante na tecla, que é bem simples, da uma existência cíclica. A gente continua. Cuidar daquilo que continua. Então, o cuidar daquilo que continua quer dizer ao mesmo tempo quais são as prioridades que eu vou dar diante de uma mesma situação. Né? Porque muitas vezes a gente acaba se apegando que a coisa tem que ser como a gente acha. Então acontece que a pessoa está tendo uma atitude que a gente acha que não é a correta, eu vou bater de frente com ela, vou brigar até que ela mude a atitude dela e até que eu consiga mostrar que aquilo não está certo. Para quê? Quando a outra pessoa muitas vezes não está aberta para escutar? Para que eu vou aumentar o meu condicionamento de raiva, de conflito, etc.? Para tentar convencer um ou outro de uma coisa que ele não está nem aberto para escutar? Para mostrar que eu tinha razão? Razão do quê? Tanto no final das contas as coisas acabam. Mas eu continuo. Então, nos 8 versos do treinamento mental de Geshe-la Rinpoche, tem uma parte do verso que diz: dê a vitória aos outros e tome para você mesmo a derrota. Né? No sentido de não ter que por todas as custas ter razão, não ter que por todas as custas ser o vitorioso no momento do conflito disso, daquilo. Tudo bem, você quer ter razão? Tá bom, toma aqui, você tem razão. Tá feliz? Tá feliz? Pronto, vamos para frente, vamos continuar? Ah, não, não preciso, eu não quero cultivar a minha raiva, eu não quero cultivar a minha agressividade, eu não quero cultivar cada vez mais o conflito e ficar gerando isso. Eu sei o que eu acho que eu acerto, você sabe o que você... Tudo bem, vamos seguir adiante, não precisa ter essa posição de ter a razão, de prevalecer sobre o outro. Né? É muito cansativo, muito cansativo. Então, muitas vezes é importante... Para mim é o fato de... Né? Eu já passei por algumas vezes situações de pessoas querem meio que... Não é exatamente brigar, mas algumas vezes até um pouco brigando, mas querendo discutir. Não porque eu tenho razão, ver quem tem razão, quem não tem razão. Eu falo, relaxa, né? Assim, nem entra. Aí a pessoa, na verdade, muitas vezes ela nem sabe muito bem como se colocar, porque ela vê que ninguém... Você quer ter razão? Tem razão, tá bom. Mas de verdade, não com o sarcasmo. Tá bom, tá ok, vamos lá. Aí já viu mais de uma vez, a pessoa vai lá, não, mas tem que ser desse jeito, tá bom, tudo bem. Ah não, mas será que é assim mesmo? Aí já muda um pouco depois. Mas é o fato de não ter necessariamente que ter razão. Relaxar um pouco mais e cuidar daquilo que continua. Isso é muito importante para a gente. Lembrar que a gente vive numa realidade cíclica, são momentos da história, momentos da sociedade, momentos do país, momentos do planeta. A gente está aqui, a gente nasce, a gente vive, daqui a pouco a gente morre. E a gente renasce de novo. E o que eu aprendi no meio disso tudo? O que eu me tornei no meio disso tudo? Isso que é o mais importante. Então, como eu já disse várias vezes, o mínimo que eu acredito que a gente deve fazer é ter o esforço para morrer uma pessoa melhor do que aquela que nasceu. Que parece simples, mas não é tão óbvio assim. Então a pergunta é, nessa vida, quais foram os condicionamentos que eu criei mais? De respeito, de gratidão, de amor, de equilíbrio ou de raiva, ciúmes, inveja, ódio, etc. É isso, né? Então, e diante disso,
processo é um processo gradual e um processo diário. E tem mais duas coisas, rapidamente, que eu queria estar trazendo, que são importantes nesse nosso processo, assim chamado vida. Que é, a humildade diante da realidade. A humildade quer dizer a gente não ficar apegado à visão que a gente tem de como as coisas têm que ser. Porque quanto mais a gente se apegar a como as coisas devem ser, mais elas vão ser diferentes. Né? Para mim, uma das momentos que começou a cair um pouco mais a ficha disso, teve uma época que eu comecei a fazer todo o meu programa, o que eu vou fazer, me programar direitinho, tal. Não, esse mês vai ser isso, depois eu vou ter que fazer aquilo. Eu me programava com antecedência, várias coisas, tal. Quanto mais eu me programava, mais dava errado. Mais eu tinha que mudar 25 vezes, mais não era desse jeito, ainda mais estando junto com o Lama Gante aqui. O Rinpoche é a impermanência na veia todo dia, então vamos lá, tá isso, de repente muda. Tudo bem, se é melhor de outro jeito, por que tem que ficar preso como era, só porque eu pensei que era assim? Efetivamente, não tem muita lógica, né? Eu programei de um jeito, no decorrer do processo eu vejo que é melhor de outro. Ah, não pode ser de outro porque eu programei daquele jeito. Por quê? Só porque eu estou com aquela expectativa? Então, aí os meus programas começaram a dar super certo quando eu comecei a não fazer mais programas. Né? Até, isso é uma coisa pessoal minha também, a mesma coisa aconteceu com o dinheiro. Teve um período que eu ia lá, fazia as contas, quanto eu tinha direitinho, quais são os gastos fixos, quanto tem que gastar com isso, quanto é aquilo, quanto tem... Nunca era o bastante. Sempre acabava, porque aqui, porque lá. Aí teve uma época que eu falei, vamos parar com isso. Então eu tenho em casa uma gaveta, onde sempre que entra qualquer dinheiro eu jogo lá dentro, e a conta no banco eu olho umas 2 vezes por ano quanto tem. E eu tenho uma minha ideia um pouco mais aproximativa se vai ter o bastante ou não. E cada vez que eu olho tem muito mais do que eu espero. Enquanto isso, qualquer gasto que eu sinto que é necessário e importante, eu vou fazer ele sem apego e sem preocupação. Aquilo que eu acredito que não é necessário e não é importante, não faço. E no final funciona muito melhor, porque quando você está lá e tem um número, então eu tenho isso, será que eu posso gastar? Mesmo que seja um desejo que não seja importante, a gente acaba gastando. Quando a pergunta não é eu posso ou eu não posso, a pergunta é me serve ou não me serve? Né? E aí muda totalmente a forma de se relacionar. Pelo menos para mim fez uma grande diferença nisso. Isso eu não posso dar como um conselho para todos, porque cada um tem uma dinâmica diferente na própria vida, mas para mim funcionou dessa maneira. Né? Mas isso para dizer que um ponto é a gente ser humildade diante da existência, quer dizer o quê? Eu não tenho controle sobre a vida. As coisas vão acontecer dentro da interdependência complexa na qual a gente vive e a gente não sabe como elas vão acontecer. A gente não tem controle sobre isso. Então relaxa. E vai se adaptando no decorrer do dia a dia. No que as coisas vão acontecendo, a gente vai se adaptando, movendo. Claro que a gente tem que ter um rumo, mas diante desse rumo a gente tem que se adaptar para as correntezas que vão acontecendo e o vento de onde ele vai vindo. Mas a gente tem que se adaptar a isso, a gente não pode ficar apegado a isso. Né? Que nem se eu vou velejar, eu tenho um rumo para onde eu quero ir. Correto. Mas eu não posso fazer o rumo e estar com a expectativa que o vento vai ser assim, que a correnteza vai ser assada e estar lá preso nisso. Tenho que me adaptar no que a vida vai acontecendo, no que as oportunidades vão chegando. Tem vezes que eu tenho que trocar de rumo. Tem vezes que eu tenho um rumo a longo prazo, deixo ele lá, e enquanto isso eu vou ter que fazer outras coisas, até para depois poder voltar lá de novo. E está tudo bem. Isso é a vida. Né? Se tem uma coisa que acontece muito, são coisas que a gente não sabia que iam acontecer. Isso é a coisa mais normal. Coisas que a gente não esperava, coisas que a gente acha que não deveriam ser assim, e assim por diante. Então tem que relaxar. E usando cada momento na melhor maneira como a gente pode. Lembrando, porém, que a vida que a gente tem agora aqui, ela é preciosa.
E é uma oportunidade, mesmo diante de uma visão cíclica, nesse momento nós temos uma oportunidade especial, porque nós temos condições muito favoráveis para poder cultivar aquilo que continua. Não é sempre que essas condições se manifestam. Então, tem que aproveitar a vida, porque mais cedo do que mais tarde ela acaba. Mesmo que a gente tenha uma vida longa no tempo. Vamos lá, viveu 120 anos. Passa rápido. Então, a vida é feita pelos anos, são feitos por meses, por semanas, por dias, por momentos. Se a gente não viver cada momento de uma forma plena, a gente acaba passando uma vida vazia. Se a gente não sentar para meditar no dia a dia, não vai sentar para meditar nunca. Ah não, porque um dia, quando, sei lá, aí depois vai ser tarde demais. Então se adaptar com as situações, sem perder o nosso rumo, mas ao mesmo tempo, lembrando que a gente não tem tempo a perder no sentido que a vida passa rápido, a gente tem que usar cada oportunidade que a gente tem da melhor maneira. Porque cada dia é uma oportunidade que a gente tem para se entender, para entender os outros, para desenvolver nossas qualidades, para diminuir os nossos condicionamentos. Cada vez que surge um desejo, é uma oportunidade para domar o desejo. Ou uma oportunidade para aumentá-lo, né? Cada vez que a gente está diante de um objeto de raiva, é uma oportunidade para domar a raiva. Mas aí vai depender qual é o caminho que a gente vai seguir. Né? Então, é um pouco aquilo que muitas vezes a gente passa a vida achando que a vida ainda vai vir a vir. Né? Quando ela está acontecendo agora, aqui, quando é cada momento, isso é importante. É importante a gente voltar, ao mesmo tempo que nós vivemos numa realidade cíclica, cada instante, cada dia é fundamental e precioso. Então é viver ao melhor cada momento que a gente tem, lembrando que aquilo que nós nos tornamos não é de um dia para o outro, mas é através de um processo gradual. De um dia após o outro, de uma experiência após a outra, e é isso que gradualmente vai nos levando para nos tornar aquilo que nós queremos ser. Então, cada vez que tem um pequeno desejo e eu consigo domar ele, ok, uma pequena parte. Talvez tenha alguns desejos que eu não consigo ainda, mas começar pelos outros menores. Mesma coisa com o ciúmes ou com a inveja e assim por diante. Então, trazer essa consciência para o nosso dia a dia, para mim a impermanência é extremamente bonita. Porque a impermanência é o que nos permite nos transformar, interagir uns com os outros, porque a mudança ela ocorre através da interação. Então o fato principal é de que forma eu quero interagir, com o que eu quero interagir, e essa liberdade a gente tem no nosso dia a dia. Né? E se a gente voltar para o primeiro ponto, que é ter uma visão do tempo, enquanto o tempo é relativo, ter uma visão cíclica da vida, a gente vai acabar vivendo com muito mais leveza várias situações que a gente tem na nossa vida. E lembrar que se tem uma coisa que nos faz mal, é querer que o mundo seja assim como a gente acha que ele deve ser. Mas sim se adaptar para o mundo no que a gente vai vivendo as situações e viver da melhor maneira cada momento que a gente tem à nossa frente. Isso eu acho que é importante. Ok? Vamos então agora fazer uma breve meditação juntos. A gente vai fazer a prática da autocura. E nesse processo que a gente estava falando até agora, cada palavra que a gente faz, cada palavra que a gente diz, ela vai, como posso dizer, moldar o nosso futuro. Cada escolha que a gente faz, cada momento que a gente vive, tudo aquilo que a gente faz, ele acaba moldando o nosso futuro. Então, todas as escolhas, todos os momentos,
todas as ações, elas não são importantes, elas são imprescindíveis para aquilo que a gente vai se tornar, aquilo que a gente vai ser e vai fazer. Tem vezes que a gente acha que são momentos especiais que fazem as coisas acontecer, quando que na realidade são as pequenas ações, é o nosso pequeno dia a dia que vai fazendo sempre a diferença, vai fazendo a mudança acontecer. Continuar. Então, é por isso que existe a importância da prática da meditação, da prática espiritual, que seja na recitação dos mantras, que seja no estudo da filosofia, que seja na parte da própria meditação em si, ter continuidade. Porque o que faz a diferença não é uma meditação um dia, ou um período de meditação por um mês, que são importantes, são ótimos, mas é a continuidade que a gente vai dando. É a continuidade que a gente consegue dar entre a nossa meditação e o período que a gente está fora da meditação. Aí a gente tem a meditação e o período que a gente está fora da meditação, até com que a gente consiga ter isso como uma coisa constante. Né? E conseguir fazer com que a nossa mente esteja sempre no mesmo estado, quando meditando ou quando não meditando. Sejam duas manifestações do mesmo. E são dos objetivos. Né? Que eu acredito que não seja nem tão impossível assim, nem tão difícil assim. Né? Só que precisa ter a prática, precisa ir lá, estar presente. Né? E quando a gente, por exemplo, faz um retiro, como muitos de vocês já tiveram experiência em Borobudur, ou em outros contextos também, de fazer um retiro, de pegar um mês e dedicar esse mês ou 2 semanas, o tempo que for, para a meditação, para a prática espiritual, a gente sente coisas incríveis. Mas elas não vêm de fora. Elas simplesmente a gente se sente muito bem, por quê? Porque a gente está fazendo a coisa certa. É isso. Não é porque, claro, tem as bênçãos, mas as bênçãos estão sempre aí. Se a gente age da forma com coerência, a gente se sente bem. Então, nós temos todo o potencial para poder desenvolver qualquer qualidade que a gente queira. Só que a gente precisa colocar o esforço no nosso dia a dia para desenvolvê-los. Ou seja, tem que ter a constância. Lama Ganti uma vez me contou que muitos anos atrás ele estava na Índia, ele tinha feito um retiro super bom de Hayagriva. Aí quando terminou o retiro, ele foi ver um lama que estava lá, bem mais velho, um dos mestres dele, de outra tradição. Não era Gelupa, se eu não me engano, era Khargyu. Aí o Sri Lama disse para ele, nossa, que bom que você fez esse retiro, regozijo e tal, porém não esqueça de todo ano refazer uma pequena parte do retiro para dar continuidade e no dia a dia manter essa energia, continuando com a tua prática. Porque o que faz a maior diferença é o dia a dia, é a continuidade. Isso é super importante. E para isso, a gente tem que tomar cuidado para não perder o foco, porque é muito fácil a gente perder a nossa atenção levados pelas todas as distrações que estão aí no nosso dia a dia, que não são poucas, né? A gente tem distrações do corpo, a gente tem distrações da mente, a gente tem distrações que vêm de dentro, distrações que vêm de fora, da esquerda, da direita, de cima, para baixo. Então a gente tem que tomar cuidado e a não se deixar levar por distrações. O que são? São coisas que ocupam o espaço da nossa mente e que não nos levam a lugar nenhum. Ok? Por isso, a constância e direcionar a nossa ação na meditação, na prática espiritual, como na recitação dos mantras, por exemplo, etc., são coisas que nos ajudam muito, mas a gente tem que manter como um exercício. E gradualmente a gente vai crescendo. Porque o potencial que existe dentro de nós é muito maior do que cada um pode imaginar, na realidade. Ok? Então vamos agora parar de falar. E cada indivíduo em paz. Jetsun lame kutse rabten chin
Namkar Trinle Chochur Gepadang Losan Tempe Drome Sasumgi Drowe Mense Tatu Negyurchi Nimo Dele Tsendele Nime Kuyan Delekshi Nyensen Taktu Delekpe Koncho Sumke Jingela Concho sumke ngodruk sol, concho sumke trashisho. De sol a sol, à noite ou ao meio-dia, possam as três joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Mime cerve tercenceresi rime kempe wampo jampeliang dupo malu Jom tse sangwedang kanchen kepe tsugen tsong kapa lo san trak habla asolvade. Trashidele. Gostaria de agradecer todos por essa presença hoje aqui juntos e gostaria de lembrar rapidamente só uma coisa que ainda não é 100% certa, mas estamos colocando todas as energias nessa direção, mas é uma oportunidade única, por isso eu gostaria de trazê-la desde já, que no mês de abril, tem um tempinho ainda pela frente, mas provavelmente a gente está fazendo tudo para que um mestre chamado Nichiren Rinpoche, ele venha para a Itália, do Tibete. Ele é um dos principais discípulos de Dema Gonsa Rinpoche, que foi um importante mestre que foi discípulo de Paponka Rinpoche e de Trijang Rinpoche, de qualquer maneira. Nichiren Rinpoche é um dos mais importantes mestres que vive nessa região, mais velho. E ele é um dos poucos mestres vivos hoje que tem a linhagem de uma certa série de iniciações que existem, que é chamado de Dorje Trenwa, que seria a guirlanda do Vajra, chamada, que são 45 ou 47, agora me confundi um pouco, mas de qualquer forma, são por volta de 45 iniciações. E é uma coisa que acontece poucas vezes, de dar essas iniciações, e hoje em dia no Ocidente, dentro da nossa tradição, praticamente não tem ninguém que possa dar essas iniciações, porque a pessoa deve ter feito todos os retiros, tem que ter também uma conduta de vida particular, etc, etc. E esse Lama ele tem essas qualidades, e o Lama Gante já está trabalhando há muitos anos para conseguir as condições para trazer ele para o Ocidente. E assim, finalmente conseguiram passaporte, que não é nada óbvio. Conseguiram tudo aquilo que não é nada óbvio, na realidade. Lama Gante conseguiu, depois de anos trabalhando tudo isso, e provavelmente agora no mês de abril eles vão estar vindo na Itália, e um pouco antes talvez, mas a ideia é que as iniciações comecem lá pelo dia 15 ou 18 de abril, eu acho, e dura mais ou menos um mês, que são 45 iniciações, por volta de 2 iniciações por dia, mais ou menos. E na verdade é uma transmissão super especial, uma experiência super especial, que Lama Gante está organizando mais para os próprios lamas e geshes e monges que vivem fora do Tibete do que para os ocidentais em si. Porque é difícil em abril alguém conseguir pegar um mês e lá passar recebendo iniciação, e mesmo tanta iniciação assim, nem sabe muito bem o que fazer com isso, mas o fato é uma experiência especial, é uma experiência única por um lado,
e por várias razões, então gostaria só de estar trazendo, se alguém quiser colocar lá na caixinha como uma possibilidade para o futuro, saber que isso vai ser uma oportunidade especial. Não tem a obrigação de participar de todas as 45 iniciações, se alguém participar de uma, ou de 10, ou de 15, é possível também assim. Okay? Então só para saber, porque são essas situações que... Uma coisa que me deixa muito feliz é ver que a gente está entrando numa época que eu vivenciei algo parecido quando eu era bem menor, onde, na verdade, tinham vários mestres da nossa linhagem. Né? Então, por exemplo, aqui o Centro de Dharma tiveram anos no qual vinham vários lamas. Então, vinha um lama, um ano vinha um lama, outro ano vinha outro lama. Todos, sempre foi o Lama Gante o nosso mestre principal, mas ele convidava outros mestres que vinham também. Isso sempre foi uma experiência muito positiva. Aí tem um período aí que a gente passou no qual começaram a ter certas situações com que isso não foi mais possível, alguns lamas foram falecendo, os novos ainda estavam jovens demais para ensinar ainda, e isso foi tendo isso. E a gente vive um momento hoje no qual a gente está entrando numa nova fase também. Então eu espero, através disso, a gente poder criar as condições aqui no Brasil também para poder convidar outros mestres, para que possam estar vindo também. E agora, na verdade, é a primeira vez, dentro do nosso contexto, pelo menos, que a gente consegue convidar um mestre diretamente do Tibete para que venha para o Ocidente também ensinar. Então eu até convidei esse lama para vir ao Brasil também. Ele, por lado dele, ele disse que sim, mas não é nada tão óbvio assim também, né? Mas, de qualquer maneira, vamos começar pela Itália, que é um lugar, e a ideia é que todos os vários lamas e monges, geishas, possam estar vindo da Índia, da Europa, dos Estados Unidos, para receber esses ensinamentos também lá em Albaniano. Então é só lembrando isso, só compartilhando algo que é especial. E lembrando também que Lama Gante Rinpoche disse que ele gostaria de vir o quanto antes aqui para o Brasil, mas ele quer vir para trazer, nesse novo projeto que ele começou a fazer agora, que é de pintar as estátuas com cores naturais, né? As estátuas que a gente tem, que nem as estátuas que a gente tem aqui em cima, das 5 grandes mães, dos 5 Jani Budas, que são feitas em pedra vulcânica, por isso que são escuras. Lá em Albaniano a gente pintou todas as estátuas como uma forma para gerar energia positiva, gerar méritos, só que com tintas naturais, ou seja, pigmentos totalmente naturais. Então a ideia é trazer isso para cá também, poder pintar as estátuas. Por isso a gente está tentando entender nesse momento quanto que são os custos relativos a isso, para poder fazer uma pequena campanha para cobrir os custos disso tudo. Mas a ideia do Lama Gante já está vindo em novembro para fazer isso. Se ele não vier, pelo menos já mandar alguém e já em novembro já está vindo também. Né? Então isso era uma outra coisa que eu queria estar trazendo também. E a gente poder de qualquer forma estar se programando, estar imaginando também quem quiser, quem tiver o espaço, saber que em abril provavelmente vai ter essa oportunidade, que é uma oportunidade bastante única. Esperamos que não seja única, mas existe uma probabilidade alta que ela seja única. No sentido, esperamos que ela possa se repetir muitas vezes, mas não é nada óbvio. Ok? Então acho que isso é tudo. Agradeço muito a todos. Amanhã vamos estar no sítio, no Vida de Clara Luz. São todos muito bem-vindos. E aí temos, semana que vem estamos aqui também. Ok? Segunda-feira, né? Tem a prática da cura astrológica. E aí o resto do programa cada um olhe, porque eu não me lembro. Aí depois a gente tem durante retiro, que sim, a gente chama de retiro, não é exatamente um retiro, mas dá na mesma. É o fato da gente ter, a gente vai dedicar o tempo de 2 dias inteiros para a prática de Guru Yoga e para a prática de purificação. Okay? Mas o ponto principal para mim é que quando eu venho para cá, para mim, e eu acredito para todos que estão aqui, é uma oportunidade especial da gente poder dedicar o nosso tempo para o conhecimento, para a prática, para aprofundar mais o nosso próprio caminho. Okay? Então vamos usar da melhor maneira possível esse tempo juntos. Okay? Muito obrigado a todos. Que tenham um bom domingo e nos vemos